Dando então continuidade a esse nosso estudo dos diversos procedimentos, né, das diversas operações pelas quais nós compreendemos, explicamos a natureza e nós mesmos, né, seja através da ciência, seja através do senso comum, eu queria lhes propor agora que voltemos as nossas atenções para um ato extremamente importante de conhecimento, que é o observar. E que nós o façamos a partir, de novo, de uma história imaginada, né? E a história imaginada é assim. Suponha que você more já há muito tempo num bairro da sua cidade, e que você tenha decidido mudar de casa por alguma razão, mas não de bairro. E a partir do dia que você tomou essa decisão, mudarei da minha casa, você continua fazendo o mesmo trajeto que você sempre fez, da sua casa até o seu trabalho. No entanto, você passa, por exemplo, a examinar com muita atenção as ruas desse trajeto. Quais ruas são mais silenciosas, as mais movimentadas, as mais seguras, as mais arborizadas ou bonitas? Você também passa, por exemplo, a olhar para as casas, mas não esse olhar desatento, né? Um olhar prestando atenção, olhando, por exemplo, quais construções são mais sólidas, que casas são mais bonitas. Você passou, portanto, não simplesmente a caminhar e olhar, mas a observar. Ou seja, um olhar atento que procura algo a partir de uma questão, de uma demanda ou de um problema específico. Uma nova casa para morar. Ora, uma primeira observação sobre o ato de observar tem a ver exatamente com isto. Que a gente nunca observa nada em geral, né? Muitas vezes esses livros sobre os métodos científicos falam: observem todas as variáveis. Isso é impossível, né? Como não faria sentido se eu falasse, quando você estiver indo da sua casa ao seu trabalho, observe o seu trajeto. Observar o que nesse trajeto? Uma observação é sempre guiada por um certo interesse. Por exemplo, comprar uma casa. E é esse interesse que faz com que a gente preste atenção em certas coisas e não outras. Por exemplo, se um detetive, um policial da Polícia Civil chega ao local de um crime, ele vai para esse local para observar o crime. Ora, mas essa observação precisará sempre ser guiada pelo seu interesse. Quem cometeu esse crime, por que o cometeu? É a partir desse interesse de desvendar o crime que ele observará certas coisas e não outras. Por exemplo, ele pode observar se a porta da casa foi arrombada ou aberta. Por quê? Porque ele quer saber se a pessoa que entrou e cometeu, por exemplo, o assassinato, era alguém que tinha contato ou não com essa vítima. Portanto, não só eu tenho interesse em desvendar o crime, como eu tenho sempre algumas hipóteses iniciais que guiam esta minha observação. Por exemplo, foi um crime passional. Ou, ao contrário, foi um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de homicídio. É, portanto, à medida em que eu vou observando, que eu vou criando novas hipóteses. E à medida que eu vou criando hipóteses, eu vou direcionando a minha própria observação. Por exemplo, se a minha hipótese é um crime passional, eu vou observar se as gavetas foram reviradas, se foi retirado algum bem de valor, ou se ao contrário, foi retirado, por exemplo, uma carta. É a própria hipótese sobre a explicação do que ocorreu que vai guiar a minha observação para certos elementos e não para outros. Ora, no campo da ciência, a observação funciona de uma forma muito parecida com essa que eu acabo de descrever de um policial tentando desvendar um crime. Por quê? A observação de um cientista é sempre guiada pelo seu interesse. Não o interesse pessoal, mas o interesse de explicação de algo. Por exemplo, se eu disser a um botânico, observe uma planta, é preciso que ele observe a partir daquilo que ele quer explicar. Por exemplo, os fatores que intervêm no crescimento dessa planta. E para eu observar com atenção quais são esses fatores, eu já preciso ter algum tipo de hipótese de que fatores interfeririam lá. Por exemplo, se eu vou colocar uma planta na luz e na sombra e examinar qual é o peso da luz para o crescimento, eu já tenho hipótese de que há alguma interferência nisto. O mesmo em relação à quantidade de água.
É preciso que, de alguma maneira, eu observe variáveis que eu acredito que são importantes. Então, esse é o meu interesse, né, em observar tal coisa. Ele é guiado, a minha observação não é solta. Ela é impregnada por hipóteses. Mas, se, tanto numa investigação judicial, policial, quanto na ciência, a observação é sempre guiada por uma hipótese e por um interesse, a verdade é que, à medida que observamos a realidade, muitas vezes as nossas hipóteses e mesmo os nossos interesses vão se transformando. É como se a gente fizesse um diálogo entre a observação atenta e as nossas hipóteses, de forma que aquilo que a gente acredita possa ser colocado em questão e possa ser modificado a partir da nossa própria observação. Ou seja, nós só observamos um aspecto da realidade porque já temos o interesse, por exemplo, comprar uma nova casa. Mas, à medida que nós vamos observando a nossa realidade, por exemplo, vendo aquelas casas numa rua, nós também começamos a mudar as nossas concepções. É possível que até então você jamais tenha pensado numa casa com jardim e passe a pensar na possibilidade de uma casa com jardim porque viu alguma casa com jardim. Assim também na ciência. Os dados que a observação nos fornece alimentam novas hipóteses e colocam novos desafios. Observar, portanto, não é simplesmente olhar para as coisas, mas significa sempre um olhar que interroga as coisas. Interroga as coisas a partir de um interesse, mas também interroga as coisas para receber novas informações e novos interesses. Observar significa, portanto, sempre buscar uma resposta para uma interrogação, mas não simplesmente uma resposta verbal. Por exemplo, como se você fosse ao vendedor da casa pela qual você se interessou e perguntasse: a casa é boa? É evidente que ele vai dizer que sim, ele quer vender. Ou que você virasse ao suspeito e perguntasse: foi você quem matou? É evidente que ele vai dizer não. A observação, na verdade, é como se a gente interrogasse a realidade para nela descobrir as respostas que não nos são dadas imediatamente. É como se eu olhasse a casa e procurasse a rachadura, um sinal da solidez ou da falta de solidez, como se eu ficasse na frente da casa para ouvir se tem muito barulho à noite ou durante o dia. É, portanto, interrogar o real e tentar retirar desse próprio real as respostas para as questões que nos interessam. Bom, vamos então agora pensar sobre a importância, o sentido, mesmo o significado de ensinar alguém a observar, né? A primeira coisa que eu gostaria de sugerir a vocês é que ensinar alguém a observar significa, em alguma medida, convidá-lo a um tipo de olhar. Um olhar que não é este olhar distraído, não é um olhar guiado pelo que acontece fora de mim, como, por exemplo, o olhar da televisão, né, onde o que guia o meu olho é o que está fora de mim. Ao contrário, é um olhar que examina, e que sempre examina o real, seja no que for, né? O real, uma fotografia, um filme, um jardim, que examina o real a partir de certas interrogações. Por isso a importância de que o aprender a olhar sempre seja um olhar dirigido, né? Por exemplo, uma pergunta, né? Quais os elementos que compõem essa fotografia? Né? Ela dirige o olhar para uma certa coisa que lhe parece importante como professor. Então, o observar é sempre esse olhar dirigido. E aprender a observar significa aprender a concentrar e dirigir o seu olhar para alguns aspectos que lhe chamaram a atenção. Mas, ao mesmo tempo, aprender a observar é aprender a fazer com que aquilo que você acha no real, por exemplo, os elementos que formam uma fotografia, te coloque novas observações. O que eles significam juntos, né? Por que existe nesta foto um carro nesse canto e uma pessoa naquele outro? Né? Ou seja, eu vou buscar o elemento e o elemento me propõe novas questões. Isso significa aprender a observar, né? Aprender a fazer novas perguntas para o objeto, né? E o que é muito importante, nós como professores pensarmos, é que em grande medida um aluno, assim como a gente, aprende a observar menos porque alguém lhe diz observe e muito mais por essa prática contínua de observação, né?
É muito comum, por exemplo, que eu lembro de se vocês me permitirem, uma evocação de um episódio onde eu mostrava a professores que eu formava na rede pública uma foto muito famosa em que havia um prédio com várias piscinas e ao lado desse prédio com várias piscinas uma favela. E eu perguntava aos professores o que eles observavam na fotografia. E era impressionante que eles sempre falavam miséria, desigualdade. E eu sempre perguntava para eles, mas aonde exatamente vocês estão vendo miséria? Né? Ou seja, eles interpretavam a fotografia já sem observá-la. Né? Então o nosso exercício era sempre assim, não, enumere o que vocês observaram. Então a piscina, depois ao lado a favela, e eles começavam a observar, por exemplo, uma coisa interessante, né? As piscinas do prédio todas vazias e as lajes das casas pobres todas cheias de gente fazendo churrasco. Então, quando você observa, você começa a fazer novas interrogações e começa a se abrir àquilo que você vê. Ora, a gente aprende a observar fundamentalmente com alguém que junto com a gente observa e com a troca dessas observações e a correção dessas observações, né? Então, sobretudo, me parece que observar é o tipo de exercício em que o exemplo e a troca é sempre mais pedagógica do que a própria ordem, do que a própria consigna. Observe, porque ela em si pode ser muito geral e abstrata.